O evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 4, os versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que vai ser semeado na terra, e a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grande que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estavam sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ponto fundamental do evangelho de hoje é a semente. Se a semente não for lançada à terra, não produz nada. Mas a semente, uma vez lançada à terra, veja, o agricultor, nesse período que a soja já está bonita, mas quando ele plantou a soja, é uma semente. E então, ele plantou e foi dormir, descansou. Alguns foram viajar, foram passear, e lá fica então a terra com a semente. Aos poucos, esse mistério da vida vai acontecendo. Nasce, cresce, produz. Só retornará depois para a colheita. E veja, a chuva, o sol, a terra, toda a natureza trabalha para a produção. Também assim é o reino de Deus. Veja, quando a gente vivencia o reino, a gente vai dando passos, nós vamos compreendendo o que é o reino de Deus. E assim então, ele vai crescendo em nosso meio. Há muitas pessoas que o reino de Deus ainda continua uma pequena sementinha, talvez uma pequena plantinha, não cresceu abundantemente. Mas como é que o reino de Deus cresce? Aqui está outra palavra fundamental: o silêncio. Veja que a semente germina, produz no silêncio da terra. Aquele e aquela que sabe fazer silêncio, escutar o Senhor no silêncio, este será fortalecido profundamente e produzirá fruto. Então, a oração do silêncio, a escuta do Senhor, tão difícil hoje, porque estamos habituados à correria, ao barulho e não ao silêncio. Mas veja, o que nos fortalecerá na fé, o Espírito trabalhará em nós pelo silêncio. Por isso, desconfie de muito barulho, de muita confusão, porque é no silêncio que a terra germina e produz frutos, e muitos frutos. Por isso, então, confiantes, vamos pedir ao Senhor para que juntos nós possamos escutar, deixar a palavra trabalhar em nós e depois anunciarmos a palavra. Então, que a palavra do Senhor nos ajude profundamente. E uma forma dela é a leitura orante da Bíblia,
A leitura orante nos leva a essa prática da escuta, do silêncio e da vivência da fé. Que os grupos de reflexão nos ajudem também a sermos profundamente fortalecidos por esta experiência da Palavra de Deus presente no meio de nós. Por isso, então, leia a Bíblia, reze a Palavra e deixe com que ela faça parte do seu coração e da sua vida, para que juntos possamos testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Palavra de Deus presente no meio de nós. Que juntos, então, possamos viver profundamente esta experiência do amor do Senhor em nosso meio. Jesus Cristo, presente no nosso meio, nos fortalecerá e nos fará, de fato, dar sentido à nossa vida e à nossa existência. Que o Senhor, então, te abençoe, te guarde, te proteja, para que juntos continuemos a testemunhar e anunciar a palavra. Muita paz para você.